Lucas capítulo 13, versos 10 até o verso de número 17. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas! Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo, eterno, glorioso Deus, nós estamos aqui para derramar o nosso coração diante do Senhor, e é o que nós temos feito até agora. Prestando culto ao Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. E agora nós vamos meditar na exposição da Escritura Sagrada. O clamor do meu coração é que o Espírito Santo fale conosco e trabalhe no nosso coração para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar a nós. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Que o Senhor nos dê graça e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Todos nós conhecemos pessoas que carregam pesos enormes na sua vida. Talvez você esteja carregando um peso enorme na sua vida. Talvez você esteja sobrecarregado. Alguns desses pesos são completamente visíveis e muito claros de percebê-los. Talvez uma doença que você foi acometido, quem sabe limitações físicas, dificuldades que todos podem ver. E essas ficam muito claras, muito evidentes. Mas há também aqueles pesos que carregamos que não são tão perceptíveis, são invisíveis. E talvez você lute com isso há muito tempo. Quem sabe uma mágoa, um trauma, pecados não confessados, ansiedade, frustrações, o temor de homens, o que pensam de mim, o medo de falhar como provedor da sua casa, o medo de não ser uma boa esposa, uma boa mãe, um bom pai. E essas coisas todas vão nos cansando. E nós começamos a ficar encurvados. Fazem com que a gente viva olhando para baixo, literalmente. E olhando apenas para aquilo que está no nosso campo de visão. Sem esperança, incapazes de levantar os olhos e olhar para o céu. Incapazes de olhar para o autor e consumador da nossa fé.
Isso acontece com todos nós. E talvez haja momentos na sua caminhada, na sua jornada cristã, que você não tenha nem forças para abrir a sua boca para orar. Talvez haja momentos na sua caminhada que você não tenha forças e nem vontade de levantar os olhos para o céu. No texto que nós lemos, nós vemos uma mulher que estava assim. Mas ela não estava assim por algumas semanas, por alguns meses. Mas diz o texto que ela estava assim há 18 anos. Há 18 anos. Encurvada, prisioneira de uma enfermidade espiritual demoníaca. Diz o texto, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, que se manifestava em seu corpo. Ou seja, por quase 2 décadas ela olhava para o chão e não conseguia redirecionar o seu olhar para outro lugar. Porque ela estava escravizada por aquilo. Sua vida era um retrato de impotência. Mas num dia, especificamente em um sábado, na sinagoga, ela teve um encontro. E esse encontro foi transformador. Ela encontrou a Jesus. E o que me chama a atenção é que quando você olha para a Escritura Sagrada, quando você olha para os Evangelhos e você vê estes encontros são transformadores. Porque quando Jesus toca alguém, o peso cai, a sua vida se endireita e a sua boca se abre para louvar e adorar ao Senhor. É isso que acontece quando nós temos um encontro pessoal com Cristo. Jesus, ele transforma a vida das pessoas. Jesus, ele faz aquilo que as crianças falaram aqui. Ele nos livra do pecado, ele nos dá sentido para a vida, ele nos dá propósito, ele nos dá significado. Então o encontro com Jesus, ele é transformador. O que esse texto tem a nos ensinar na manhã de hoje? Ele nos ensina que Cristo é o libertador. E é Ele, somente Ele, que endireita a nossa vida. Que nos chama da opressão para a liberdade. Que nos convida a viver olhando para o lugar correto, continuamente. Olhando para o céu. Olhando para o autor e consumador, Cristo Jesus. Olhando para a glória de Deus. E queridos, como eu e você, precisamos ter diariamente o nosso olhar redirecionado, porque na funcionalidade idolátrica do nosso coração, nós continuamente olhamos para os lugares que nós não devemos olhar. E é por isso que você fica sobrecarregado. É por isso que eu fico sobrecarregado. Porque na funcionalidade do meu coração, nós fazemos isso. Nós nos inclinamos para o pecado, nós nos inclinamos para o medo, para a angústia, e aí ficamos deprimidos, ficamos ansiosos. Por quê? Porque nós estamos apenas olhando para o lugar que nós não deveríamos olhar. Por isso eu quero falar com você nessa manhã sobre o seguinte tema: quando Cristo endireita a nossa vida. E o contexto aqui dessa passagem, desse episódio, Lucas situa em meio ao ministério de Jesus, e nós temos que nos lembrar o que está acontecendo. Jesus está caminhando. Caminhando para onde? Para Jerusalém. Para o ápice da história da redenção, da grande história da redenção. Jesus caminha para a cruz. Mas enquanto isso, enquanto ele está caminhando, Jesus ele ensina, Jesus ele cura, Jesus ele transforma, Jesus ele confronta as pessoas, Jesus realiza sinais e ele está apontando para a chegada do reino de Deus. E o texto que nós lemos aqui, ele acontece no contexto de uma sinagoga, num dia de sábado. E esses 2 detalhes aqui são importantes. Por quê? Porque a sinagoga era o lugar da palavra. Era o lugar do ensino, era o lugar da oração, o ambiente mais religioso possível daquele tempo. O sábado era o dia mais santo para os judeus, o dia do descanso, o dia da adoração.
E é nesse ambiente que Jesus encontra essa mulher. No lugar de ensino, no lugar de adoração, no lugar de palavra, no lugar de oração. No dia mais importante da semana, o sábado. O dia que as pessoas se reuniam para adorar ao Senhor. O dia que as pessoas se reuniam para exaltar o nome do Senhor e aprender dele. E aí o Senhor Jesus olha para aquela mulher e vê aquela mulher encurvada. Aquela mulher encurvada, há 18 anos. Só que o que nós vemos aqui é que aquela enfermidade não era apenas física. O texto diz que ela estava possessa por um espírito de enfermidade. Isso significa que havia ali uma dimensão espiritual naquela opressão que ela vivia. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que ao escolher curar exatamente nesse dia, Jesus ele faz algo muito importante aqui. Ele está fazendo o quê? Ele está confrontando o coração da religiosidade dos judeus de Israel, mostrando que o sábado não era um peso, mas uma dádiva. E que o verdadeiro descanso só pode ser encontrado nele, no Senhor. E o contraste aqui é forte, queridos, porque eles estão no lugar da palavra, no dia do descanso, mas nós temos ali uma mulher prisioneira, uma mulher oprimida, uma mulher presa por aquela enfermidade espiritual. E o que isso mostra para nós? Isso mostra que uma religião sem Cristo pode ter templo, pode ter liturgia, pode ter regras, mas que continua deixando as pessoas escravizadas, presas. Isso não faz sentido. Isso não tem propósito. Por quê? Porque Jesus ele transforma essa realidade. Ele não apenas ensina, mas ele age. Ele não apenas fala sobre a lei, mas ele manifesta a graça redentora. E no desenrolar dessa história, nós vemos o contraste entre a graça libertadora de Cristo e a rigidez hipócrita da religião sem vida expressada por aqueles judeus. E diante disso, em primeiro lugar, eu quero ver com você a seguinte questão. Todos nós temos pesos que nos encurvam. Todos nós temos esses pesos. O texto nos diz ali nos versos 10 e 11, ora Jesus ensinava no sábado numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. O texto mostra que essa mulher de fato estava sob um espírito de enfermidade. Isso não significa que toda doença tem uma causa espiritual ou demoníaca. Mas aqui, neste texto, há uma ligação espiritual e física. O verbo usado aqui para andar encurvada dá a ideia de estar permanentemente dobrada, incapaz de se erguer. Era o que estava acontecendo com essa mulher. E Lucas enfatiza que ela não podia de modo algum endireitar-se. Ou seja, a condição dela era de total impotência. E o que nós vemos aqui é semelhante ao que nós vemos nas pessoas sem Cristo. O homem, ele não tem poder de transformar a sua própria vida. Ele não tem poder de curar a si mesmo. Ele não tem poder de salvar a si mesmo, por conta da sua condição sem Cristo. Então, o pecado, as culpas, os traumas, as opressões, todas essas coisas encurvam as pessoas. Afastam as pessoas do Senhor. E aí o que acontece? Essas pessoas não conseguem olhar para cima, nessa linguagem figurada do céu, de perceber quem Deus é. Não conseguem endireitar-se, porque não tem poder nelas mesmas. Então o ser humano, por natureza, ele está inclinado para baixo. Ele está inclinado para ver este plano terreno, só este lado de cada eternidade. E o que acontece? Por mais objetividade que ele procure na sua vida, por mais coisas concretas que ele busque na sua vida, como diz o Coelete, como diz o pregador lá em Eclesiastes, de tudo eu busquei, e nada neguei aos meus olhos, mas percebi que tudo isso era vaidade, era correr atrás do vento. Por quê? Porque deste lado de cá, debaixo do sol,
absolutamente nada vai satisfazer o seu coração. Por isso as pessoas andam encurvadas. Por isso as pessoas andam presas. Nós precisamos do quê? Da ação divina para nos endireitar e nos fazer perceber. É isso que Deus faz conosco. Quando Deus, Ele toca você, quando Ele transforma você, sabe o que Ele faz, querido? Ele faz você perceber, Ele faz você enxergar, Ele faz você ver. E aí quando você percebe, quando você vê, o que você faz? Você glorifica a Deus. Você diz, por que eu não conheci isso antes? É isso que Jesus faz. Você, pela graça, foi salvo, querido. E nós, alcançados por Jesus, justificados em Cristo Jesus, agora, para uma nova vida, nós precisamos viver em novidade de vida, em santidade. Mas o que acontece? Às vezes as pressões da vida, as angústias, os traumas, as lutas que você enfrenta, isso tudo vai angustiando o seu coração e vai lhe encurvando na sua caminhada com o Senhor. E aí você passa, ao invés de olhar para o autor e consumador da fé, aquele que transforma você, aquele que dá sentido, aquele que dá significado, aquele que lhe dá propósito, você começa a olhar para esse plano terreno e achar que a vida é isso aqui. E aí você é tomado por tantas situações e circunstâncias que você não consegue nem olhar mais para aquele que é o resgatador, o Goel, o transformador da nossa vida. Talvez você esteja encurvado por preocupações financeiras, talvez por feridas do passado, por problemas de relacionamento, por pecados não confessados. E deixa eu dizer uma coisa, querido, você não consegue fazer isso sozinho. Você não consegue enfrentar essas coisas sozinho, endireitar a sua vida. Você precisa de Jesus. Para quê? Para ter o toque regenerador. Para ter os seus olhos abertos e o seu coração redirecionado ao Senhor. E quando Deus redireciona o nosso coração, a maneira como nós enxergamos para a mesma situação, para a mesma dificuldade, para o mesmo problema, é totalmente diferente, queridos. Porque agora eu não olho apenas com os meus olhos naturais e carnais, mas eu olho na perspectiva da redenção, da grande história da redenção, e eu sei que debaixo do sol, todas as coisas, elas não vão saciar o meu coração, mas há um Deus soberano que enviou o seu Filho, que transforma a minha vida, que me dá sentido, significado, e agora eu posso adorá-lo, eu posso glorificá-lo. Nós precisamos, como igreja, entender isso. Nós precisamos enxergar as pessoas que estão encurvadas, presas, escravizadas nos seus hábitos. Às vezes é a gente que está do seu lado. Você tem orado por essas pessoas? Não basta a gente só ter culto, a gente ter programa. Nós precisamos olhar para as pessoas que vivem dobradas, sob pesos, que não conseguem carregar. Então, mutuamente, nós temos que confessar os nossos pecados, abrir o nosso coração, para que possamos ministrar um na vida dos outros. Isso é igreja, querido. Isso é igreja. Qual o peso que tem encurvado você? O que tem assolado o seu coração? O que tem impedido você de levantar os olhos para o Senhor? A segunda coisa que nós vemos aqui nos versos 12 e 13 é que Cristo nos vê, é que Cristo nos chama e que Cristo nos liberta. Veja só o que diz. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O que me chama a atenção é que alguns verbos parecem muito simples. E quando, querido, você for fazer o seu devocional, por favor, faça ele com calma. Separe um tempo na presença do Senhor.
olhe para a Escritura e faça perguntas ao texto. Pergunte ao texto aquilo que ele quer falar a você. Ou seja, por que o evangelista escreveu isso aqui? O que ele quer dizer aqui? E olha aqui, queridos, olha só a construção do evangelista. Ao vê-la, Jesus chamou e lhe disse. Ele viu, ele chamou, ele disse. Jesus, ele nos vê. Ele sabe quem é você. Ele enxerga a sua dor. Ele enxerga a sua angústia. Ele sabe da sua luta. E quando ele lhe vê assim, ele não é aquele vê que passa de largo, mas ele fala assim, vem aqui. André, vem aqui. Mara, vem aqui. Cláudia, vem aqui. Zeli, vem aqui. Valquíria, vem aqui. Valfrido, vem aqui. Lúcia, vem aqui. Rafael, vem aqui. Beatriz, vem aqui. Ele te chama. E te chama pelo seu nome. Porque ele te conhece. Ele sabe quem é você. Mas ele não só chama, mas ele diz. E o que me chama a atenção é que tudo aqui parte dele. E a declaração de Jesus aqui é: você agora está livre. Ou seja, você está liberta e você vai permanecer livre. Não é uma ação temporária, mas é uma libertação definitiva. E o resultado foi que ela foi endireitada. E aqui nós vemos a graça soberana de Cristo. Ele toma a iniciativa, ou seja, ele enxerga a dor, ele chama aquela mulher, ele proclama a libertação e realiza o milagre. A salvação é assim. Não parte de nós, mas parte de Cristo. E aquele que endireita o que estava torto, como as crianças cantaram aqui, é Jesus. É Jesus. E qual é o resultado disso, meus amados? O que essa mulher faz? Quando nós temos a nossa vida endireitada, transformada, diz o texto, lá no verso 13, que ela dava glória a Deus. Ela dava glória a Deus. Talvez você ache que Jesus não vê a sua dor, mas Ele vê. Ele chama você pelo seu nome. E a palavra dele tem poder de quebrar correntes de anos em segundos. Eu e você, como igreja, somos chamados a refletir esse olhar de Cristo. E Deus nos usa para abençoar as pessoas. E sabe, irmãos, às vezes a gente faz algumas coisas, ou seja, a gente não faz muitas coisas por medo, por receio, o que vão pensar de nós. Hoje pela manhã eu descia para a igreja. E aí, quando eu desci, eu cheguei aqui na esquina, eu olhei ali para a Swift, eu vi os funcionários ali sozinhos. Eu falei assim, Senhor, eu vou lá. E eu fui lá. Aí estavam 3, 4 funcionários, eu falei assim, posso fazer uma coisa por vocês? Aí eles me viram assim, né? Meio, falei, o que é esse padre aí, né? É o pastor, não é o padre, mas tudo bem. Já ficaram meio atentos, né? Que vai pedir alguma coisa e tal. Eu falei assim, posso fazer uma oração para Deus abençoar o dia de vocês? Ah, com certeza, a oração sempre é bem-vinda. Eu falei, então tá bom. O Bernardo estava comigo, né? O B se escondeu meio atrás de mim assim. Tipo, esse meu pai é doido, maluco. Olha o que ele está fazendo. E Deus deu a oportunidade de eu orar pelos funcionários daquele comércio. Pedindo para Deus abençoar a vida deles. Eu não sei quem eles são. Tinha uma que trabalhava ali, foi embora, a Sol. Agora tem um outro rapaz que eu sei quem é. Os outros funcionários são novos, eu não conheço eles. Mas o Senhor me direcionou para orar por eles, para vê-los. Diferente de Jesus, eu não sei o nome deles. Mas eu os coloquei diante do Senhor, pedindo para que Deus os abençoasse. Eu não sei o que Deus vai fazer com isso. Mas quantas vezes você teve a oportunidade de abrir a sua boca e orar por alguém e você falou assim, não vou. Ai, o que vão pensar de mim? Como igreja, nós precisamos olhar e enxergar aqueles que estão encurvados.
Deixa eu dizer uma coisa muito real para você, meus irmãos. Em alguns momentos você não vai conseguir olhar para cima. Talvez você não consiga orar. Mas quando você não consegue olhar para cima, Jesus, ele continua olhando para você. Ele continua olhando para você. Ele vê a sua dor, ele vê a sua angústia, ele vê a sua ansiedade. E ele lhe chama e diz a você: fique em paz. Levante-se. Você está livre. Agora, o que me chama a atenção é que mesmo diante de uma situação como essa, pessoas ficam indignadas. E é isso que o legalismo faz. O legalismo, ele indigna-se diante da graça. É a terceira coisa que nós vemos aqui, porque no verso 14 diz assim: o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. E o chefe da sinagoga aqui, ele não nega o milagre, mas ele condena o dia que o milagre foi feito. Ele falou assim: hoje não é dia de milagre, não. Para os judeus tinha dia para milagre, e não podia ser no sábado. Ele se apega ao quê? A lei, a regra, e ignora aquela pessoa que estava há 18 anos encurvada. Então a religião sem misericórdia, ela é hipócrita, e nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos hipócritas. Pregamos algo, falamos algo e vivemos outra coisa. Então, este homem aqui, ele preferia manter as tradições ao ver vidas transformadas. Por quê? Porque o legalismo, meus irmãos, ele fecha os olhos para a obra da redenção. Ele fecha os olhos para a obra do Senhor. Por quê? Porque ele não cabe nos seus esquemas, na sua agenda. E é possível que nós, dentro da igreja, às vezes fiquemos indignados com a graça manifestada na vida de outros irmãos que estão ao nosso lado. Por que ele, Senhor? Eu estou enfrentando a mesma luta. Por que ele tem mais graça do que eu? O que é isso se não andar encurvado? Se não manifestar um coração hipócrita, invejoso e pecaminoso? Cuidado, meu irmão, para não se tornar alguém que valoriza mais os desejos e regras do seu coração do que a manifestação da graça. Muitas vezes, como igreja, nós corremos o risco de colocar a estrutura, a nossa tradição, acima da vida das pessoas. Mas a missão da igreja é glorificar o Senhor, exaltá-lo e levar a libertação aos cativos e oprimidos. Não mantê-las presas. A pergunta que eu faço a você: você se alegra com a transformação de vidas ou você fica incomodado quando Deus faz algo diferente do que você espera? Ah, não foi comigo, então eu não gosto. Mas o movimento é interessante porque na sequência do texto, Cristo nos convida a viver a verdadeira liberdade. Versos 15 e 16 diz: porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E Jesus usa a palavra hipócritas aqui para desmascarar a incoerência daqueles líderes. Eles cuidavam dos animais deles no sábado, mas ficaram indignados porque uma filha de Abraão foi liberta. A ideia aqui, quando não se devia livrar, mostra que a libertação não era opcional, mas ela era necessária. O sábado, que apontava para o descanso de Deus e apontava para aquilo que viria, Cristo. E nós hoje adoramos no domingo não só porque Cristo ressuscitou no domingo. Nós adoramos no Senhor no domingo porque agora a promessa que era realizada foi realizada. Então nós não esperamos mais. Mas agora, no primeiro dia da semana, nós adoramos porque agora nós olhamos para a consumação. Não para a promessa que foi cumprida lá
lá atrás em Cristo. Mas uma coisa que nós temos que entender é que o verdadeiro descanso não está no sábado, não está no domingo. Esses são dias para adoração do Senhor. Era no Antigo Testamento o sábado, hoje o domingo. Mas o que nós temos é que o descanso real e verdadeiro está na pessoa de Jesus. A obra de Cristo é libertação completa, integral. Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do domingo. E na sua presença nós encontramos descanso e liberdade. Em Cristo eu e você fomos libertos do pecado, da culpa, da opressão. Então não viva mais como escravo, quando o Filho já o libertou. Não viva mais escravizado pelo pecado. E nós, como igreja, nós precisamos levar esta palavra de libertação para soltar aqueles que estão amarrados, presos, escravizados no pecado. Sem significado, sem sentido. Então o verdadeiro descanso é viver liberto em Cristo. Você já experimentou essa liberdade? E por último, o Evangelho, ele divide reações. Ele mostra a vergonha, mas ele mostra a alegria. Tendo Jesus, no verso 17, dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Agora, quando confrontados por Jesus, os seus adversários, eles ficam envergonhados. Mas qual a reação do povo? Alegria. Alegria por ver uma mulher presa por 18 anos ser agora liberta. O Evangelho ele sempre divide, meus irmãos. O Evangelho divide orgulhosos e hipócritas e deixa esses de lado e traz vergonha a esses. Daqueles que são humildes e necessitados e traz alegria. O reino de Deus, ele inverte as expectativas. Qual a sua reação quando você é alcançado pelo Evangelho? Quando o Evangelho toca você? Resistência ou alegria? Meus irmãos, essa mulher estava encurvada e a sua vida foi endireitada. A vida só pode ser endireitada por Cristo. E quando isso acontece, isso sempre vai gerar louvor, alegria, contentamento e adoração. Esse é o caminho daquilo que Cristo faz comigo e com você. Esse é o efeito da graça. Endireitar o que estava torto. Libertar o que estava preso e transformar o peso em adoração. Essa é a mensagem do Senhor Jesus para mim e para você agora, hoje. Você não precisa viver encurvado. Você não precisa viver sobrecarregado. Você não precisa viver escravizado por hábitos que você desenvolve na sua caminhada. Você pode ser liberto em Cristo. Você não precisa viver sob o peso da culpa ou da religiosidade sem vida. Cristo vê você. Cristo lhe chama. Cristo lhe toca e diz: você está livre. A pergunta que eu tenho para você é: você vai permanecer encurvado, com seus olhos olhando para onde não deve olhar, às vezes cego, ou você vai ouvir a voz do Senhor e deixar Ele abrir os seus olhos e endireitar você? Então levante os olhos, viva olhando para o seu autor e consumador da fé, Cristo, e seja um testemunho vivo para a glória de Deus, como essa mulher foi. Que ao ser endireitada, ela glorifica a Deus. Que a sua vida endireitada seja motivo de alegria para o povo do Senhor, para o louvor e adoração do Senhor. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.